Bom, agora a gente vai falar dos tipos de epilepsias. É importante a gente fazer essa divisão para a gente entender um pouco mais do problema. A crise epilética é uma coisa, o animal pode ter crises epiléticas e não ter epilepsia. Isso é bem possível. Agora, se ele tiver crises epiléticas recorrentes e espontâneas com espaço superior a 24 horas, já existe uma possibilidade muito grande dele ter uma epilepsia. Epilepsia é uma doença, é um distúrbio tálamo-cortical. É o distúrbio neurológico crônico mais comum em cães. Cerca de 0,5 a 5,7% dos animais dos cães apresentam crises epiléticas. Tipo de epilepsias. Então aqui o animal ele tem uma doença. Se ele tem uma doença, a gente vai ter que fazer a classificação em dois grandes grupos. Ele é funcional, ou é uma epilepsia idiopática primária, é hereditária, passa de pai para filho, ou a gente ainda não descobriu o que desencadeia aquela doença. E existem essas raças aí, são as mais sujeitas, mas qualquer raça pode ter. E a estrutural? A estrutural, ou chamada também de epilepsia sintomática ou secundária, ela é secundária a algum problema. Aí nós subdividimos ela em ativas e inativas. Ativas, que tem alguma coisa que vai causar a piora. Ela continua promovendo a piora. Por exemplo, uma neoplasia intracraniana é uma causa de epilepsia sintomática ou secundária. As encefalites, de modo geral, também é uma causa de epilepsia secundária. A hidrocefalia da mesma forma. Isso são causas ativas. Isso aí são causas que vão gradualmente causando mais problemas. E as inativas, aquelas que já estagnaram. Ficou o problema, mas ele não tende a piorar. Displasia cortical, por exemplo, o córtex ele é cheio de circunvoluções. Se o córtex nascer sem essas circunvoluções, a gente chama de lisencefalia, existe uma possibilidade muito maior do animal apresentar crises epiléticas. O animal sofreu um trauma na cabeça. Então esse trauma causou lesões na cabeça, que essas lesões podem ser permanentes, e o animal após esse trauma, ele ficar com crises epiléticas secundárias. O processo não é mais ativo, é inativo, mas ele existe. Da mesma forma, pós-encefalites e também pós a anóxia muito intensa. Isso também pode ocasionar crises epiléticas. Epilepsia primária, funcional ou idiopática. Aí as raças predominantes e as crises, de modo geral, se iniciam em cães de 1 a 6 anos de idade. Esse é um fato importante, que a gente tem que prestar atenção. Porque se as crises epiléticas começarem, por exemplo, 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, aumenta a possibilidade desse animal apresentar epilepsia primária. Normalmente essas crises são generalizadas tônico-clônicas, e quando você faz o exame neurológico naquele momento interectal, o exame neurológico de forma geral é normal, ele não tem alterações. Entretanto, naquela força-tarefa, para que a gente diagnostique realmente que ele apresenta epilepsia primária ou idiopática, você tem que fazer exames complementares, fazendo perfil neurológico, ressonância magnética, dosagem de eletrólitos, ou seja, fazendo um levantamento minucioso, verificando que realmente não existem alterações que justifiquem aquele caso de crises epiléticas. Isso é classificado de primeiro grau, quando você faz isso tudo. Quando você repete isso depois de 3 meses, repete todos esses exames depois de 3 meses, e o animal continua não apresentando alteração nenhuma, esse já é o segundo grau de confiabilidade que esse animal apresenta crises epiléticas primárias. E o terceiro grau de confiabilidade, que é o melhor grau, você só vai conseguir determinar identificando no eletroencefalograma essas crises epiléticas.
De modo geral, a epilepsia primária responde bem, né? A gente vai ver o que é bem, ao fenobarbital e ao brometo de potássio.